Olá, pessoal do 7º ano do Instituto Ana Nery. Bom, vamos falar sobre indústrias no Brasil. Na última aula, a gente já começou a falar um pouquinho sobre indústrias no Brasil. A gente viu um pouquinho que aqui no Brasil a gente teve uma industrialização tardia ou retardatária em relação aos países europeus, tá? Como a Inglaterra, que teve início, a primeira revolução industrial no século XVIII. Aqui no Brasil a gente só teve a chegada das indústrias, final do século XIX, início do século XX. Então, por isso que a gente teve uma industrialização tardia, porque foram quase 2 séculos, né, para a gente poder ter as primeiras indústrias. A gente vai falar sobre indústrias no Brasil, essa parte aqui onde a gente tá falando sobre as crises, tá? As crises que a gente teve no século XX. Começa aí, gente, na página 55, ok? Página 55, onde diz assim, as crises favoreceram o processo industrial. Então, nós vamos entender, né, por que uma crise mundial, né, fez com que a gente tivesse as primeiras indústrias. Porque nos favoreceu, porque isso foi uma vantagem pra gente, tá certo? Então, vamos lá. Vocês sabem, né, que provavelmente vocês já viram em história também, e já viram em geografia, que no século XIX a gente teve a economia do café. E que os grandes cafeicultores, eles no caso estavam localizados aí no Sudeste, né? Principalmente Rio de Janeiro e São Paulo, nesses 2 estados. Então, as crises que a gente teve no século XX, a primeira delas foi a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial devastou vários países aí da Europa e, consequentemente, o Brasil, né, sofreu os abalos dessa crise. Por quê? Porque com a Primeira Guerra Mundial, vários países deixaram de comprar o café, que era, no caso, o nosso principal produto aí para exportar para os países da Europa, tá certo? Então, nós vendíamos café para os países da Europa, os países da Europa em guerra deixaram de comprar o café ou então diminuíram aí essas compras. Então, foi a primeira crise que a gente teve, né? Que a gente sofreu, de certa forma. A outra crise foi a crise de 1929, também foi uma crise mundial, com a queda da Bolsa de Nova York. Então, vocês sabem que a queda da Bolsa de Nova York também trouxe consequências para o nosso país, porque a gente, no caso, teve aí o café desvalorizado, tá? Então, muitos cafeicultores, o que é que eles fizeram? Com medo, ou então tentando aí fugir da questão da falência, eles queimaram várias sacas de café aqui no nosso país e a gente teve aí, no caso, um processo muito difícil para os cafeicultores, né? Então, a nossa economia principal no século XIX, que era a economia do café, que sustentava o nosso país, estava agora em crise por causa da Bolsa de Nova York, nessa crise de 1929. Professora, até agora eu só vi desvantagem. Preste atenção. Com essa crise aí, no caso, tanto a crise de Nova York quanto a crise causada pela Primeira Guerra Mundial, a gente teve aí, no caso, uma substituição de importações. O que é isso? É quando a gente deixou de, no caso, exportar o café, né, para poder importar produtos industrializados e começou a produzir os nossos próprios produtos industrializados. Ou seja, a gente tentou desviar o nosso foco. A gente parou de produzir tanto café, né, por causa que a economia estava meio abalada, e começou a instalar indústrias aqui no Brasil. Então, no final do século XIX, a gente já tinha algumas indústrias, né, de tecido, de material de construção, de velas, essas coisas assim mais básicas. Então, início do século XX, com a crise de 29, a partir do ano de 1930, a gente começou a colocar as primeiras indústrias de base, né? Que é a indústria metalúrgica, siderúrgicas, petroquímicas. Então, a gente teve aí o início, realmente, da nossa industrialização, de fato, tá? Então, a gente tinha as primeiras indústrias muito básicas e agora a gente começou a ter realmente indústrias que, no caso, nos deram aí um bom início para o processo industrial brasileiro. Então, vamos entender aqui na página 55. Diz assim, o começo do século XX foi bastante agitado. Surgiram algumas crises, como a Primeira Guerra Mundial, que durou até 1918, que envolveu os países europeus e, portanto, dificultou as importações de produtos industrializados.
fato que estimulou o surgimento de novas fábricas que produziam o que antes era importado. Aí iniciando o processo conhecido como substituição de importações. Então, substituição de importações é justamente isso. Os produtos que antes a gente tinha que comprar realmente, os produtos industrializados, agora a gente estava, no caso, produzindo. Então, a gente, ao invés de importar os produtos, de fato, a gente agora estava importando o quê? Máquinas, né? A matéria-prima, o carvão mineral, o petróleo. Porque nessa época a gente ainda não tinha petróleo aqui no Brasil. Quer dizer, já tinha, né? Mas a gente ainda não tinha descoberto. A gente só descobriu as primeiras reservas de petróleo no Brasil em 1939. Ou seja, 10 anos depois dessa crise aí de Nova York, da Bolsa de Nova York, tá? Então, a gente começou a importar aí petróleo, carvão mineral. A gente também tinha carvão mineral aqui no Rio Grande do Sul. Só que o carvão do Rio Grande do Sul, o carvão da região sul do país, ele não era tão bom para a produção, tá? Ele não era tão calorífero, tá? Lembrando que carvão mineral, gente, não é o carvão vegetal, tá? O vegetal é aquele que a gente faz a queima para o nosso churrasco, tá? O carvão vegetal. O mineral a gente usa realmente aí na queima nas indústrias, tá certo? Então, há uma diferença. Carvão mineral é um combustível fóssil. Continuando. Esse processo foi importante não só pelo surgimento de novas indústrias, mas porque também estimulou o mercado interno, ou seja, o mercado aí, a importação e a exportação, não só dos outros países, né, mas também entre os estados, tá? Como a gente teve as primeiras indústrias aí em São Paulo, né, depois no Rio de Janeiro, ali na região sudeste, a gente teve aí, no caso, vários estados, ao invés de comprar agora produtos europeus ou produtos de outros países, compravam aí da região sudeste. Aí aqui, página 56, assim. No ano de 1929, houve uma crise mundial que afetou a economia brasileira, ainda baseada na produção e exportação do café. Com essa crise, que se prolongou por toda a década de 1930, muitos latifundiários do café e banqueiros passaram então a investir na produção de mercadorias, tanto agrícolas como industriais, para vender no mercado interno, modificando e dinamizando nossa economia e completando nossa primeira revolução industrial com mais de 100 anos de atraso em relação à Inglaterra, que já havia começado no século XVIII, e a outros países que já se encontravam na segunda revolução industrial, como Japão, Estados Unidos e Alemanha. Portanto, somos uma nação de industrialização tardia ou retardatária. Então, gente, por isso que a gente diz, né, que as crises, elas favoreceram o nosso país, porque nos deu aí um processo de transição. Passamos da economia do café para a industrialização, tá certo? Mesmo que seja uma industrialização tardia ou retardatária, ok? Então, continuando aqui, página 56, de país agrário a urbano industrial. Gente, essa parte aqui que a gente vai falar de sociedade agrária, urbano industrial, a gente tá falando realmente da parte econômica, tá certo? Então, nós éramos uma sociedade agrária. O que quer dizer isso? Uma sociedade que realmente vivia aí na zona rural, né? Nós vivíamos na zona rural. Quando a gente fala em agrária, gente, a gente não tá falando de agrícola, tá? Agrícola é quem vive da agricultura. Um país agrícola, vive da agricultura. O Brasil ainda é um país agrícola, a gente ainda sobrevive da agricultura. Plantamos soja, cana-de-açúcar, feijão. Então, nossa economia ainda depende da agricultura. Somos um país agrícola, sim, tá? Então, país agrícola, país que vive da agricultura, tá? País agrário é um país que tem sua maior parte da população na zona rural, ok? Então, vamos lá. Sociedade agrária a urbano-industrial. Então, nós deixamos de ser economicamente uma sociedade agrária, né? Então, a gente teve aí o processo de êxodo rural, que levou essa sociedade agrária a ser agora uma sociedade urbana, tá? Morando a maior parte das pessoas na cidade.
e começamos a ser economicamente industrializados, porque a gente deixou de ser uma economia que vivia da agricultura, aí no caso somente da economia do café, o café era a nossa economia principal, e passamos agora a ter o primeiro passo aí na industrialização, que veio a ser futuramente, né, a nossa economia principal. Então, hoje em dia, a nossa economia principal é a indústria. Ainda vivemos da agricultura? Sim. Ainda vivemos de outros meios, como por exemplo comércio, turismo e outras coisas? Sim. Mas a industrialização é o nosso ponto forte, é como se fosse realmente a nossa base, tá? Então nós temos duas bases, base agrícola e base industrial, ok? Então, ó, nós tivemos aí hoje o governo de Getúlio Vargas e o de Juscelino Kubitschek. Eles foram os dois presidentes, gente, que deu aí, no caso, pontapé inicial para a nossa ascensão industrial. Ou seja, a gente só cresceu nessa área industrial por causa do incentivo desses dois presidentes. Getúlio Vargas, como vocês sabem, era um governo muito popular, muito conhecido, que agradava o povo. Mas aí, no caso de Getúlio Vargas, ele teve um papel muito importante, porque ele começou a colocar aqui no nosso país as primeiras indústrias de base. Quais foram essas indústrias? A gente teve a CSN, que era uma indústria, foi a primeira indústria realmente siderúrgica, né? No caso aí da transformação do aço. E a gente teve aí, no caso, Juscelino Kubitschek, que no caso, a partir de 1956, criou o que a gente chama de plano de metas. Ele queria desenvolver o Brasil 50 anos em 5. Então, de 1956 a 1961, Juscelino Kubitschek, ele no caso incentivou as indústrias automobilísticas aqui no nosso país, sendo ele também responsável pela construção de Brasília, tá? Então, a gente passou a ter também a integração da região Centro-Oeste, que antes de Brasília era um pouco, digamos assim, que esquecida, ok? Então, ó, 1956 a 1961, nós tivemos aí esse plano de metas do governo de Juscelino Kubitschek, incentivando as indústrias automobilísticas. Então, dessa forma, a gente começou a trocar as ferrovias, né? Antes a gente tinha o uso de trens como transporte de pessoas realmente aqui, transporte de pessoas e também transporte de cargas. Aqui no nosso país nós tínhamos inúmeras ferrovias, inclusive na nossa cidade, né? Nós tínhamos duas estações, a estação que a gente chama de estação nova e a estação velha. E as duas estações elas estão desativadas há muitos anos, tá? A gente também não tem trens aqui na nossa cidade de Campina Grande há muito tempo. Só funciona realmente no mês de junho, né? Quando a gente tem a nossa festa de São João, que infelizmente esse ano a gente não está tendo por causa da pandemia. Mas a gente tem aí o trem do forró. Mas aí, desde essa época aqui, gente, desde o Juscelino Kubitschek, a gente foi fazendo essa substituição. A gente foi abandonando as ferrovias e foi, no caso, sendo incentivado, sendo aí impelido a usar mais transportes rodoviários, tá? Carros, caminhões, motos e assim por diante. Então, a gente começou a ter esse processo devido à grande quantidade de indústrias automobilísticas que se instalaram aqui no nosso país, ok? Então, vamos ler aqui na página 56. Diz assim: no entanto, com a consolidação da primeira Revolução Industrial na década de 50, iniciou-se no Brasil um processo de passagem da sociedade economicamente agrária para a urbano-industrial. Esse processo seguiria acontecendo pelas próximas décadas na segunda e terceira revoluções industriais, isto é, até os dias atuais. Então, como eu falei para vocês, a gente atualmente está na terceira revolução industrial. Então, quase todos os países do mundo estão na terceira revolução. Só que acontece o seguinte, tem alguns autores que já consideram que a gente tem a quarta revolução industrial, com a chegada da robótica, da biotecnologia, da indústria espacial, da química fina. Então, alguns autores já acreditam que a gente está na quarta revolução, mas a maior parte deles ainda consideram que estamos na terceira revolução industrial, que a gente também chama de revolução técnico-científico-informacional, ok? Continuando.
A segunda etapa do processo industrial brasileiro teve a participação decisiva de dois governantes, Getúlio Vargas, que foi presidente do Brasil de 1930 a 1945, e depois de 1950 a 1954, e Juscelino Kubitschek, de 1956 a 1961. Como eu falei para vocês, durante esses 5 anos que JK foi presidente, ele fez esse plano de metas, ok? Aí ambos se empenharam na implantação de infraestrutura necessária ao avanço da industrialização. Então, nós temos aí uma imagem, né, do presidente Getúlio Vargas, e embaixo diz assim: no período da presidência de Getúlio Vargas, um dos principais problemas para o nosso país seguir com o processo de industrialização era a insuficiência de fontes de energia. Então, a gente queria produzir, a gente queria ampliar as nossas indústrias, mas a gente precisava aí de matéria-prima, a gente precisava aí, no caso, de uma fonte de energia principal. A principal fonte de energia, no caso, era o carvão mineral, tá? Aí, o carvão mineral, matéria-prima bastante utilizada na primeira Revolução Industrial, encontrado no sul do país, era de baixa qualidade, isto é, pois possuía baixo teor calorífico e ainda para piorar, não dispunhamos de petróleo, que só viria a ser descoberto em nosso território em 1939. Foi então que, para suprir uma de nossas limitações, a produção de aço, o presidente Getúlio Vargas iniciou em 1941 a construção da Companhia Siderúrgica Nacional, como eu falei para vocês, a CSN, que foi a nossa primeira indústria de base do Brasil, tá? Que no caso é uma indústria siderúrgica. Aí no município de Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, escolhido por estar entre as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, os dois principais centros consumidores de ferro e aço do país. Outro fator era a proximidade com a região produtora de minério de ferro, o quadrilátero ferrífero. Quadrilátero ferrífero, gente, é uma junção aí de 4 cidades, onde a gente tem uma grande reserva de ferro lá no estado de Minas Gerais, tá? Aí o quadrilátero ferrífero de Minas Gerais, que também originou a criação em 1942 da Companhia Vale do Rio Doce. Então, a Companhia Vale do Rio Doce, né, no caso foi aí uma indústria também de base que nós tivemos aqui no nosso país, a segunda indústria, né, instalada realmente de fato nesse grande porte, tá? Aí hoje em dia a Companhia Vale do Rio Doce, ela se chama apenas Vale, tá? Ela trocou de nome, só chamamos apenas de Vale. Aí aqui, continuando. Já o presidente Juscelino Kubitschek, 1956 a 1961, através de seu plano de metas, concentrou os investimentos em obras para a geração de energia, transportes e principalmente na construção de rodovias. Então, como eu falei para vocês, ele incentivou a industrialização, principalmente na área de transportes, né? No caso, principalmente a área automobilística. Então, ele também fez muitas melhorias aí nas rodovias do país. Aí, o que facilitou a instalação de montadores de veículos estrangeiros em nosso país. E iniciava-se a internacionalização do parque industrial brasileiro. Atualmente, gente, nós temos o maior parque industrial da América Latina, que fica no estado de São Paulo. Quando a gente fala em parque industrial, a gente está falando realmente de um local onde a gente tem muitas indústrias, né? Um local realmente reservado somente para indústrias. Então, o maior parque industrial da América Latina fica no estado de São Paulo. Aqui. Foi nesse mesmo período que a indústria passou a comandar a economia do Brasil, substituindo a agricultura de exportação e dando início à segunda revolução industrial em nosso país. Ok? Então, continuando na página 58. As transnacionais, empresas e outros países que abrem filiais em várias nações, eram atraídas pela mão de obra barata e pela abundância de matérias-primas oferecidas no Brasil. Quando chegaram ao território brasileiro, se instalaram principalmente na região sudeste, especialmente em São Paulo. Então, gente, as transnacionais, ou seja, indústrias aí que vieram de outros países para instalar filiais aqui no Brasil. Então, essas indústrias, elas vieram para, de certa forma, contribuir com a nossa economia, né? Gerando empregos, gerando fonte de renda. Então, a gente recebeu muitas indústrias aí na época
do governador, ou do presidente Juscelino Kubitschek, tá? Do governo dele. Aí, quando chegaram ao território brasileiro, se instalaram principalmente na região sudeste, especialmente São Paulo. Como vocês sabem, né, São Paulo ela foi o principal polo, né, aí da industrialização. Depois o Rio de Janeiro, até a gente chegar aí nos outros estados, né, do nosso país, tá? Então, isso aí foi um processo também lento e gradual. Aí a concentração de indústrias nessa cidade foi tão grande que permitiu um rápido desenvolvimento industrial, que aos poucos atingiu os municípios vizinhos, como Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Diadema, que é o que a gente chama de ABCD paulista. E a Baixada Santista, formada por Santos, Cubatão e outros municípios, transformando essa área na região de um dos mais importantes e completos parques industriais da América Latina e do Hemisfério Sul. Então, ó, como vocês sabem, nessa época aqui, ó, década de 50, né, início da década de 60, a gente teve aí muitas pessoas que saíram da região Nordeste, da região Norte, da região Centro-Oeste, em direção à região Sudeste, para trabalhar realmente na industrialização. E também para trabalhar na construção de Brasília, né, que no caso eram chamados aí candangos, certo? Então, a gente teve uma grande imigração aí interna do nosso povo nordestino, do povo do norte e do povo do centro-oeste. Continuando. No começo da década de 60, o país passou por um momento político muito difícil que acabou em golpe militar no ano de 1964. Ou seja, o início da ditadura militar, tá? Que deu uma certa... barrou, de certa forma, um pouco a questão da ascensão industrial, mas não paralisou, tá, gente? A gente continuou com indústrias, mas aí, de certa forma, a gente não teve um avanço tão acelerado como na época de Getúlio Vargas e na época de Juscelino Kubitschek. Então, continuando. Após o golpe, os governos militares priorizaram a indústria de bens de produção ou de capital. Indústria de bens de produção são as que produzem máquinas, né, para as outras indústrias, tá? Aí, a extração de minérios, a construção de hidrelétricas, rodovias e as telecomunicações, dentre outros. Durante esse período, o Brasil recebeu volumosos empréstimos internacionais, ocorrendo assim um grande crescimento econômico e industrial, com a ajuda desses empréstimos, tá? Aí, entre o final da década de 70 e o começo de 1980, nosso país completou sua segunda revolução industrial, quando se consolidou a implantação da indústria de bens de produção de máquinas e equipamentos, que produzia máquinas e equipamentos, ok? Tá? Então, uma imagem do presidente Juscelino Kubitschek, né? Aqui a gente tem uma imagem também de uma indústria automobilística e aqui do outro lado uma imagem aí da ditadura militar que começou em 1964 e terminou em 1985, tá certo? Então, nas próximas aulas, a gente vai continuar vendo aí sobre indústria, sobre desconcentração industrial e assim por diante. Então, a gente continua agora na nossa aula online, então, bons estudos.